revelado o divino propósito por trás do seu isolamento. 3 milagres que transformam vidas. João, um homem simples de 45 anos, sempre teve seu coração em oração e sua vida dedicada à família. Em uma pequena cidade do interior, cercada por montanhas majestosas e verdejantes, ele era conhecido pelo seu amor ao próximo e pela devoção à capela de São Miguel. No entanto, seu mundo desmoronou quando soube da sua doença. Aquela pedra de esperança que continuamente guiava seus passos, agora lhe parecia um peso insuportável. A fé que antes iluminava sua alma começou a se dissipar, deixando seu coração em um silêncio angustiante. À noite, enquanto a cidade dormia tranquila sobre o manto das estrelas, uma voz suave começou a visitá-lo em sonhos. Era como se São Miguel, o arcanjo, estivesse sussurrando promessas de cura e renascimento. Lembranças do cego de Jericó que clamava por ajuda ecoavam em sua mente. Para sua surpresa, uma chama de esperança reacendeu dentro dele, e João decidiu reunir seus 3 filhos ao redor do pequeno altar que sempre fora o coração da sua casa. Eles formaram um círculo, mãos unidas, e juntos clamaram por milagres. Mas, na medida que os dias passavam, as notícias de sua enfermidade se espalhavam pela cidade. Comentários e olhares de pena pareciam invadir sua casa, como sombras que insistiam em oferecer dúvidas em vez de apoio. Ele se sentia perdido em uma tempestade de incertezas. A voz que o guiara tantos anos agora se tornara um eco distante. Certa tarde, tomado pela necessidade de um direcionamento, João decidiu procurar o pastor Jorge. Um homem de fé e respeito entre os moradores, Jorge ouviu pacientemente as angústias de João. Ele orou com fervor e trouxe palavras que aqueceram seu coração. Mas, infelizmente, os murmúrios de dúvida continuavam a rondá-lo, como espectros que não se afastavam. Desesperado, em um momento solene, João levantou a voz. Senhor, mostra-me um sinal da tua presença. Foi então que o milagre começou. Uma luz suave e dourada invadiu seu pequeno quarto, banhando-o em paz. Uma sensação inexplicável de descanso o envolveu, fazendo seu medo derreter como gelo ao sol. Nos dias seguintes, enquanto persistia em suas orações, fenômenos extraordinários começaram a emergir. Sua saúde apresentou uma melhora instável, mas real. Amigos e vizinhos começaram a falar de curas que inexplicavelmente ocorreram após receber orações em que ele estava presente. João não era apenas um espectador, mas um canal do poder divino. Quando a comunidade se reuniu na capela, todos estavam ansiosos pelo que João tinha a compartilhar. Seu testemunho de fé e recuperação encheu o espaço de um calor acolhedor, e assim a capela se tornou um local de milagres. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Porém, surge a dúvida. As histórias de cura e milagres causavam divisão na comunidade. Havia quem questionasse se aquilo era fruto da imaginação ou realmente uma manifestação do divino. João agora se via em uma encruzilhada. A luz que antes brilhava claro, agora se cobria de incertezas. Qual será o verdadeiro propósito de Deus em tudo isso? A resposta pairava no ar. A esperança e a dúvida se entrelaçavam em um mistério sagrado, aguardando o momento certo para se revelar. O que mais Deus tinha reservado para ele e para sua amada comunidade? A manhã seguinte trouxe consigo um manto de nuvens pesadas e um ar fresco que parecia carregar um convite sutil para a reflexão. João acordou com a mente agitada, lutando contra a dúvida que havia se instalado em seu coração.
Ele se sentou na beira da cama, olhando pela janela em direção à capela de São Miguel, erguendo-se com dignidade no horizonte. Era ali que a comunidade se reunia, ali que uma centelha de esperança acendeu a vida de tantos. Mas o que deveria ser um refúgio se tornava agora um lugar de divisão. Como poderia ele, um simples homem, afetar tantas vidas e ao mesmo tempo ser questionado? As palavras do pastor George ecoavam em sua mente. A fé é como uma ponte. Muitas vezes encontramos apenas dúvidas no caminho. Ele sabia que precisava buscar respostas e, mais importante, precisava fortalecer sua determinação em crer apesar das incertezas. Naquela tarde, João decidiu visitar a capela. Conforme caminhava pelas ruas de sua cidade, viu rostos conhecidos, amigos que agora olhavam para ele com respeito, mas também havia murmúrios avaliativos. Devia continuar tentando? A voz que lhe falara nos sonhos ressoava dentro dele. Coragem, João. A sua jornada é mais do que um teste, é um testemunho. Ao entrar na capela, ele foi recebido por um calor acolhedor. Os membros da comunidade que vinham para orar pararam e olharam atentamente. A atmosfera pulsava com expectação, como se cada alma ali estivesse ansiosa por uma palavra de encorajamento, um milagre em seus próprios corações. Não posso retroceder agora, pensou João. Colocou-se diante do altar, o mesmo que tantas vezes sua família havia utilizado para orações diárias. A luz dourada parecia aquecê-lo novamente, e em um movimento quase instintivo, ele começou a orar em voz alta. Senhor, aqui estamos, reunidos em Tua presença. Que a nossa fé se ilumine e nossas dúvidas sejam dispersadas. Que possamos ver Teus milagres em nossas vidas. Conforme suas palavras ecoavam nas paredes da capela, um silêncio profundo tomou conta do espaço. Os presentes estavam colados às suas palavras, um misto de certeza e fragilidade. Ele percebeu lágrimas nos olhos de algumas mulheres, solidariedade entre todos. Uma emoção intensa levantou-se entre eles, como se uma corrente de amor estivesse sendo formada naquele momento. Durante a oração, algo inesperado aconteceu. Um murmurinho começou a surgir entre os congregantes. Um homem, conhecido como Zé, levantou a mão. João, posso compartilhar algo? Ontem, enquanto você orava pelo grupo, eu estava em casa sofrendo com uma dor intensa. Quando cheguei perto da capela, eu me senti diferente, e hoje não sinto mais nada. As palavras de Zé causaram um impacto profundo. Os rostos mudaram, expectativa, alegria até. Mas o que mais espantou João foi a reação colossal que isso trouxe, como se uma onda de fé estivesse prestes a se espalhar. Outros começaram a falar de experiências semelhantes. A luz da esperança começou a brilhar ainda mais forte. Entre o murmúrio crescente, um novo zelo começou a crescer na comunidade, e João percebeu que, ainda que existissem dúvidas, as bênçãos estavam fluindo. Ele sentiu uma força renovada dentro de si, como se o próprio São Miguel estivesse diante dele, guiando seus passos. O que antes parecia um teste, tornou-se uma oportunidade para edificar todos ao seu redor. Mas em meio a tudo isso, uma nova questão surgia. O que aconteceria agora, com essa nova chama de fé acesa na comunidade? O que mais Deus estaria preparando para eles? A jornada de João apenas começava, e a interseção entre fé e dúvida estava prestes a revelar um propósito muito maior. O sol começava a se despedir no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e roxos, enquanto a energia na capela era palpável. A alegria contagiante das pessoas ao redor de João trazia um calor diferente, um sentimento de renovação. Ele olhava para cada rosto ali presente, testemunhando não só a cura de Zé, mas também a coragem de muitos que começaram a compartilhar suas próprias histórias de resiliência e fé. Deus está fazendo algo aqui, pensava João enquanto olhava os rostos iluminados pela esperança. Ele sentia seu coração pulsar com força, como se cada batida fosse um lembrete de que sua missão ali era maior do que ele mesmo. Acreditar é um ato de coragem, lembrou-se das palavras que sempre ouvia de sua avó. Estava prestes a falar novamente quando um novo homem, conhecido como Lucas, se levantou assustado, trazendo consigo um transbordar de sentimentos.
Agora eu não sei como explicar, mas desde que comecei a ouvir você, meu espírito se levantou e a angústia que sentia se dissipou, disse ele, a voz embolada de emoção. Eu não consigo explicar o que aconteceu, mas eu sinto que estou livre. João mal podia acreditar no que estava ouvindo. 2 curas em um único encontro. A onda de fé que antes parecia uma pequena chama, agora se tornava um incêndio, queimando as barreiras da dúvida e do medo. Os murmúrios de bênçãos começaram a ecoar, criando um coro vibrante de louvor entre os congregantes. Tem mais milagres para serem revelados, pensou João, com lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. As vozes ao seu redor eram como uma sinfonia do céu, cada nota carregando um testemunho de fé renovada. Ele sentia uma conexão mais profunda com aqueles que estavam à sua volta, como se todos fossem parte de um mesmo corpo, uma unidade espiritual. O clima estava mudando rapidamente. O silêncio reverente que antes preenchia a capela agora era substituído por risadas, aplausos e promessas de um futuro melhor. Sim, nós podemos ser agentes de transformação, gritou uma mulher do fundo. Nesse momento, João teve um vislumbre de como a dúvida e a fé podiam coexistir. Eram como 2 lados de uma moeda, cada um trazendo à luz a beleza da outra. E naquela sala, as dúvidas que outrora pareciam insuperáveis davam lugar a uma vida plena e abundante. Mas enquanto todos celebravam o que havia ocorrido, o olhar de João se fixou em um canto escuro da capela. Ele sentiu um movimento no seu coração, uma inquietação que não conseguia ignorar. O que estava ali não se misturava com a alegria da comunidade, mas parecia, ao invés disso, emergir da sombra de um medo não enfrentado. E aqueles que ainda estão feridos, sussurrou ele para si mesmo. E aqueles que precisam de cura, mas ainda não vieram até aqui. A resposta ao seu anseio quase parecia ecoar em seu interior. Algo dentro dele estava despertando, um chamado mais profundo, mais ousado. O que você fará por aqueles que não vivem a mesma experiência? O que isso significa para a sua jornada? João se virou, decidido a falar novamente com a comunidade. Mas o que ele diria agora? Uma nova missão começava a formar-se no íntimo de seu ser, e uma certeza se consolidava. A história deles ainda não tinha terminado. Era apenas o começo de algo muito maior, e à medida que ele abria a boca para compartilhar essa nova descoberta, uma pergunta pairava no ar. Será que estavam prontos para o que Deus realmente queria fazer em suas vidas? Assim, a luz da capela dançava suavemente sobre os fiéis, enquanto o céu escurecia e novas estrelas começavam a brilhar. A energia na capela continuava a vibrar intensamente, enquanto as palavras de Lucas reverberavam na mente de João. Era como se um novo estágio de entendimento tivesse começado ali. No entanto, a inquietação que o acompanhava não desaparecia. Ele sabia que sua missão não era apenas celebrar a cura, mas também estender a mão a quem ainda permanecia nas sombras da dor e da solidão. Que tal se, ao invés de esperar que eles venham até nós, nós formos até eles? Pensou João, tomando coragem. Ao mesmo tempo, uma onda de murmúrios atravessou a congregação, como se todos estivessem percebendo o mesmo chamado. Neste instante, a figura de uma mulher conhecida, Ana, começou a emergir do fundo da capela. Com a voz trêmula, ela pediu a palavra, e todos ficaram em silêncio, envolvendo-a em um manto de carinho. Eu sempre acreditei que deveria carregar tudo sozinha, que ninguém entenderia minhas dores, e por isso me afastei, começou Ana, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas ouvir vocês hoje me fez perceber que eu não sou a única. Essa dor não precisa ser carregada sozinha. João sentiu as palavras dela atravessarem seu coração. Ele sabia que Ana era apenas uma entre muitos que viveram a mesma luta. E ali, ele decidiu que precisavam se unir para que outros não enfrentassem suas batalhas sozinhos. A ideia pulsava em seu pensamento e em seu coração. Vamos sair e buscar aqueles que ainda não têm essa esperança. Vamos juntos! Gritou João, levantando as mãos para tocar os corações presentes. Precisamos fazer uma corrente de amor e cura. Que cada um de nós seja um farol de esperança nas vidas que ainda estão perdidas. Precisamos ir até aqueles que estão feridos,
que ainda não conhecem a alegria que vocês estão experimentando agora. A reação foi instantânea. Um clamor de concordância se espalhou pelo lugar, como uma onda de alegria contagiante. Sim, nós vamos, respondeu uma jovem chamada Maria, enquanto outros a seguiam. Cada pessoa levantava suas mãos, expressando a vontade coletiva de se mover em direção ao próximo, para abraçar e transformá-los. É isso, pensou João, sentindo que a luz do céu iluminava ainda mais a capela. Cada palavra trocada ali era como um tijolo sendo colocado na construção de uma nova era, uma nova testemunha da presença transformadora de Deus. Naquele envolvente momento de adoração e compromisso, João visualizou o futuro. Seria um trabalho árduo, mas ele estava decidido a ir onde os outros não iam. Não era apenas sobre os milagres já realizados, mas sobre os que ainda estariam por vir. O que mais Deus desejava fazer por meio deles? Enquanto o culto se encerrava, uma resolução firme permeava aquela comunidade. Eles haviam sido chamados a se tornarem instrumentos de cura em um mundo marcado pela dor. Assim, tomados por essa nova direção e intensidade, eles se prepararam para sair em missão. No entanto, uma última pergunta pairava nas mentes e corações, a mesma que havia inquietado João no início. Quem serão os que atenderemos? E mais importante, estarão eles prontos para a transformação que Deus quer trazer? Uma nova jornada estava prestes a começar, e a expectativa era palpável. As luzes da capela começaram a se apagar, mas a certeza de que o milagre da ação estava prestes a ser revelado iluminava os corações da comunidade, deixando todos em expectativa do que Deus ainda faria. João e a comunidade saíram da capela embalados por um sentimento coletivo que era uma mistura de expectativa e determinação. O ar estava fresco e à noite começava a transparecer um céu pontilhado de estrelas, como se o próprio universo estivesse observando a jornada que eles estavam prestes a iniciar. Para onde devemos ir primeiro? Questionou Maria, com um brilho de esperança nos olhos. A pergunta pairou no ar. A cidade diante deles tinha muitos rostos, muitos sofrimentos, mas poucos conheciam a mensagem de esperança que aquela comunidade havia sido chamada a compartilhar. Aluno de um novo propósito, João levantou a cabeça e olhou ao redor. Ele notou um grupo de jovens sentados nos degraus de um prédio, rindo, mas havia tristeza oculta em seus olhares. Ele apontou na direção deles. Eles precisam de nós. Vamos! Os passos apressados se tornaram uma sinfonia de fé a caminho de um novo encontro. Quando chegaram perto, o riso dos jovens deu lugar a olhares curiosos e uma atmosfera de leve receio. Não seria a primeira vez que enfrentariam resistência. Oi, pessoal. Nós somos da capela que fica ali na esquina. Estamos aqui para compartilhar um pouco de amor e esperança, disse João, sua voz firme e calorosa. Um dos jovens, um garoto de camiseta rasgada, cruzou os braços, olhando desconfiado. Acha que precisamos de você e da sua esperança? Desafiou. João sentiu um aperto no coração, mas não se deixou abalar. Na verdade, eu entendo você. Sei que essa vida pode ser dura e as promessas parecem distantes, mas eu quero que você saiba, você não precisa estar sozinho. Estamos aqui por você. A dor pode ser pesada, e às vezes parece que não há saída, mas juntos podemos encontrar um caminho. Com as palavras de João, o céu entre eles pareceu brilhar um pouco mais. Ele viu a barreira começar a se desfazer, um pequeno sorriso começando a se formar no rosto do jovem desafiador. Ana, que havia acompanhado João, deu um passo à frente. Escuta, eu também já estive em um lugar assim, envolta em dor e solidão. Eu achava que ninguém se importava. Mas um dia alguém chegou até mim e me mostrou que meu sofrimento poderia se transformar em algo belo. O amor é poderoso e pode curar feridas que nem imaginamos. Um silêncio profundo se instaurou. Olhares se cruzaram e uma onda de identificação começou a acontecer. O que antes parecia desconfortável, agora começava a se misturar à vulnerabilidade e ao carinho. Gradualmente, um círculo se formou,
e os jovens começaram a compartilhar seus próprios fardos e medos. Quantas histórias, quantas experiências! Cada um trouxe à luz um fragmento de sua dor e receio. Jorge falava sobre a solidão que o assombrava, enquanto Mariana compartilhava as pressões do mundo ao seu redor que a deixavam exausta. Com cada história, a conexão aumentava. A luz da transformação começou a brilhar no coração deles. O que era uma simples conversa virou um momento de revelação. Se fossem capazes de se abrir e de se permitir, o amor poderia realmente desatar os nós que os prendiam. Nós somos fortes juntos. Vamos fazer isso. Afinal, olhar para o outro é um passo crucial para a cura, reforçou Maria. Enquanto isso, João sentia uma alegria profunda brotando dentro dele. Ele sabia que ali, naquele pequeno círculo de jovens, algo extraordinário estava acontecendo. Era como se o propósito divino estivesse sendo revelado através da vulnerabilidade compartilhada. Como um eco divino, um leve sussurro persistiu em sua mente. Esse é apenas o começo. Mas, de repente, uma sombra passou. No horizonte, uma figura familiar se aproximava, e um arrepio percorreu a espinha de João. Quem era aquela pessoa? Estaria trazendo boas ou más notícias? As perguntas surgiram, mas a certeza de que estavam no caminho certo os encorajava a continuar. O verdadeiro trabalho estava apenas começando. João respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções dentro de si. A figura que se aproximava se tornou nítida. Era Lucas, um amigo de infância e alguém que sempre estivera presente em momentos de dificuldade. Mas havia algo diferente nele. Os olhos de Lucas brilhavam com uma intensidade rara, como se portasse uma verdade que desejava compartilhar. "João!" exclamou Lucas, quase sem fôlego. "Eu estava procurando por você. Eu ouvi sobre o que estão fazendo aqui e eu tive uma visão. Precisamos conversar." O grupo ao redor de João imediatamente ficou curioso, e a atmosfera de leveza do momento começou a se misturar a uma expectativa inquieta. "Visionário agora, é?" brincou um dos jovens, tentando quebrar a tensão. Mas João sabia que para Lucas a visão era um chamado. Aquele era um momento sagrado. "Vamos dar um passo para o lado", disse João, guiando Lucas para um espaço mais tranquilo, ainda ao alcance dos outros, mas longe o suficiente para manter a conversa em um tom mais pessoal. Lucas começou a falar, sua voz carregada de emoção. "Na verdade, eu vi um grupo de jovens, exatamente como este, sendo tocados por algo extraordinário. Havia uma luz, uma presença que os envolvia, e a partir daquela conexão, milagres começaram a acontecer. Juntos, eles estavam curando suas feridas. A pulsação de esperança aumentou em todos os corações. As palavras de Lucas ecoavam uma realidade que todos desejavam. Ana, que havia escutado atentamente, murmurou: "Milagres, é isso que precisamos. Mas como podemos fazer isso? Estamos aqui só conversando." Lucas olhou para ela, seus olhos brilhando com convicção. "É isso, as palavras precisam ser seguidas por ações. O amor que vocês têm falado tem o poder de transformar tudo. Lembrem-se, vocês não estão sozinhos. Comecem pequenos. Que tal um ato simples, um gesto de amor, para mostrar a essas pessoas que elas não estão perdidas?" João olhou ao redor, sentindo a energia renovada. "E se organizássemos um pequeno evento no parque? Algo informal. Podemos compartilhar histórias, acabamos com algumas músicas, talvez até um lanche. Um espaço onde todos possam vir e ser ouvidos." Os rostos dos jovens ao redor começaram a brilhar. Mariana, que até então permanecia quieta, levantou as mãos empolgada. "E se pudermos convidar também os moradores da rua ao lado? Ou pessoas que conhecemos que precisam de companhia. Sei que muitos lá têm muito o que compartilhar." A ideia parecia fervilhar no ar. A união do grupo criava um laço inquebrantável e cada um começou a contribuir com sugestões. As vozes se entrelaçavam em um único coro de esperança, uma sinfonia de transformação. Enquanto a animação tomava conta do pequeno grupo, João percebeu que o que Lucas tinha chamado de milagres não eram necessariamente eventos grandiosos. Eles eram, na verdade, a soma dos pequenos atos de amor, compaixão e cuidado. Ele sorriu ao perceber que eles estavam construindo, juntos, um caminho de cura.
Mas, de repente, um silêncio tomou conta do ambiente quando um grupo de pessoas foi avistado ao longe, observando com interesse. Eram moradores de rua, e em seus olhos havia uma mistura de ceticismo e curiosidade. Algo nos olhos deles trazia a carga das experiências difíceis. João sentiu uma pontada de compaixão. Ele sabia que aquele poderia ser o momento decisivo. O que aconteceria agora? Ele poderia se aproximar e fazer a diferença? O que poderia ser compartilhado entre eles? As perguntas começavam a ecoar em sua mente. Ele se virou para o grupo. Então, o que vamos fazer agora? Uma nova missão poderia estar à porta, esperando para ser abraçada. E assim, a expectativa pairava no ar. As decisões e as próximas ações poderiam mudar tudo. O verdadeiro poder do amor estava à espera de ser revelado. O que aguardava no caminho à frente? Era a hora de avançar. João olhou para os olhos do grupo e sentiu o peso do momento. As palavras de Lucas ainda reverberavam em sua mente, e ele sabia que o que estava prestes a acontecer poderia mudar a trajetória de todos ali. A presença dos moradores de rua se tornava mais palpável, e o mix de esperança e insegurança no coração de João crescia. "Vamos", ele disse, firme, mas gentil. "Precisamos ir até eles." O grupo parecia hesitar por um instante, mas antes que a dúvida pudesse se estabelecer, Lucas já havia dado um passo à frente. "Se o amor é a luz que deve tocar vidas, então vamos ser essa luz." A determinação em sua voz cortou o ar denso de incerteza. Um a um, os jovens começaram a se mover, formando uma pequena fila atrás de Lucas e João. Os passos eram cuidadosos, pois a expectativa não era apenas por curiosidade, mas também pelo receio. Serenidade e nervosismo andavam lado a lado enquanto eles se dirigiam ao grupo que os observava. Ao chegar mais perto, João percebeu os rostos marcados pela experiência, algumas cicatrizes, olhares cansados, mas também uma sutil esperança reluzindo por trás da desconfiança. "Oi, pessoal", João começou, forçando um sorriso acolhedor. "Estamos aqui tentando fazer algo diferente. Queremos convidar vocês para um momento especial no parque, um espaço onde todos possam ouvir e ser ouvidos." Uma mulher de olhos profundos, que parecia ser a mais velha do grupo, respondeu: "O que vocês querem de nós? A vida já nos ensinou que nem tudo que brilha é ouro." Sua voz era firme, mas havia uma fragilidade ali. Ana, que até então mantinha-se em silêncio, tomou coragem. "Nós não queremos nada além de compartilhar um pouco do que temos. Podemos trazer comida, histórias e amor. Queremos que todos se sintam acolhidos, porque vocês importam." Suas palavras vinham carregadas de sinceridade e emoção. O grupo de moradores trocou olhares. Havia uma hesitação, mas também um leve sinal de curiosidade despertando em seus corações. O silêncio profundo se moldava em expectativa, como se o tempo tivesse parado. "Como vocês podem entender o que passamos?" Um homem que parecia mais novo questionou. "Vocês têm tudo e nós não temos nem onde dormir." Sua voz estava carregada de frustração, mas também de um pedido por compreensão. João respirou fundo e respondeu: "É verdade, somos diferentes, mas temos algo em comum. Todos nós, de alguma forma, estamos em busca de pertencimento e carinho. Nós queremos trazer um pouco de cor para seus dias e, quem sabe, assim, encontrarmos novos caminhos juntos." O olhar da mulher mais velha suavizou ao ouvir as palavras de João. Uma centelha de respeito começou a se formar. "Se decidirmos ir, que bênção será essa? Mas tenha cuidado. Promessas vazias não são bem-vindas em nossas vidas." "Promessas vazias? Não, estamos aqui para construir conexões reais." Lucas interveio. "Acreditamos que amor autêntico e ações sinceras podem curar. E tudo isso começa com um gesto simples. Esperamos que você e todos estejam dispostos a nos dar uma chance." As vozes do grupo começaram a se misturar. Algumas dúvidas deram lugar a murmúrios de consideração. Quais milagres poderiam ocorrer se eles se permitissem essa nova experiência? O que significaria unir suas vozes e histórias àquelas que buscavam trazer ajuda?
Os jovens notaram uma mudança crescente, um movimento de sintonização. Era como se um novo espírito começasse a dançar no ar, misturando esperança e coragem. João percebeu que aquele pequeno grupo estava começando a se conectar. A energia que pairava era palpável e cobrava ainda mais vida. Mas, ao mesmo tempo, uma inquietação o envolvia. Era claro que esse primeiro passo era importante, mas o que mais o aguardava naquele caminho de amor e luz? O evento está marcado, mas será que temos coragem suficiente para sermos vulneráveis, para nos abrir verdadeiramente uns aos outros? Lucas pensou alto. As palavras pairaram no ar, ecoando dentro de cada coração. O que mais o Senhor reservava naquele caminho de amor emergente? E assim, o mistério continuava. Seriam um grupo de jovens movidos pelo amor ou iriam encontrar algo muito mais profundo na jornada da vida? O que o futuro revelaria quando eles cruzassem o limiar do desconhecido? A luz do dia já começava a se dissipar, e uma tonalidade dourada se estendia pelo céu. O clima era de expectativa, e o coração de João pulsava com a energia do momento. Ele olhou para os rostos ao seu redor, sentindo o peso da responsabilidade que agora compartilhavam. Aquela não era apenas uma conversa, era o despertar de algo maior. Vamos encontrar os moradores até o parque amanhã, disse Ana, quebrando o silêncio que pairava entre eles. Precisamos nos preparar e reunir tudo o que podemos oferecer. A determinação em sua voz trouxe uma sensação de urgência à decisão. Uma mistura de excitação e medo dançava em suas almas. Eles estavam prontos para serem a luz que haviam falado, mas no fundo também se perguntavam, estariam preparados para a verdade que poderiam descobrir? Durante aquele curto percurso de volta para casa, João começou a refletir sobre as histórias que poderiam surgir. E com cada passo que dava, sua imaginação se enchia de imagens vívidas, sorrisos sendo compartilhados, abraços sinceros e até mesmo lágrimas de alegria. Assim que chegaram, a pequena reunião começou a tomar forma. Cada um trouxe suas ideias, responsabilidades. Lucas propôs algumas atividades interativas. Ana sugeriu trazer um violão para tocar algumas músicas alegres. O espírito do grupo estava palpável, como um rio fervente que rapidamente corria em direção ao seu destino. Naquela mesma noite, enquanto as estrelas brilhavam intensamente no céu, João se sentou em sua cama. O que era aquilo que eles estavam prestes a fazer? Mais do que um evento, era uma construção de conexões humanas. Ponderou por instantes a vulnerabilidade que se exigiria de cada um ali. Seria fácil falar de amor, mas a verdadeira prática poderia revelar desafios inesperados. Ele lembrou-se do olhar da mulher mais velha, do homem que questionou a sinceridade de suas intenções. Aquela dor ainda ressoava. O que exatamente eles teriam que oferecer? Naquelas perguntas, uma certeza surgiu. Por mais que buscassem ajudar, eles também seriam transformados. Na manhã seguinte, o ponto de encontro estava cercado de nervosismo e expectativa. O dia estava claro, e a brisa suave trazia consigo as vozes do parque. João e os outros logo se reuniram, munidos de comida, sorrisos e, o mais importante, um coração aberto. Ao chegarem ao parque, perceberam que o cenário era muito mais amplo do que imaginavam. Todos pareciam uma pequena colônia de almas esquecidas, que mesmo em meio ao caos, desejavam ser vistas e ouvidas. Como poderiam oferecer amor a quem estava desesperadamente perdido em sua própria dor? Naquele instante, sentindo-se como um farol diante de tempestades, João se dirigiu ao grupo de moradores novamente. Ao se aproximarem, ele tomou a frente pedindo um momento. Estamos aqui não apenas para iluminar suas vidas. Queremos aprender também. E, se permitirem, talvez possamos juntos mudar o enredo das nossas histórias. O murmúrio que se seguiu fez o coração de todos acelerar. Alguém perguntou como poderiam ter certeza de que o que estava sendo prometido era real. O desafio estava lançado. Entre promessas e dores, como se manter genuíno? Lucas, ouvindo atentamente, tomou coragem. Um amor verdadeiro vai além das palavras. Ele se revela nas ações. Estamos aqui para construir memórias, compartilhar corações e nossa vulnerabilidade.
Os olhares se cruzaram e algo no ar começou a mudar. O grupo pequeno, aquele que era apenas uma faísca, começava a criar um fogo de esperança. Mas uma sombra pairava, como uma nuvem no meio do sol radiante. O que aconteceria quando os medos viessem à tona? E assim, no meio de risos e questionamentos, um novo espírito estava começando a brotar, mas pairava a dúvida. Seriam eles mesmo capazes de quebrar as barreiras que a sociedade erguera? O que mais Deus tinha em mente além desta chance de acolhimento? O mistério permanecia. A verdadeira transformação estava prestes a ser revelada, mas o que cada um deles descobriria sobre si mesmo nesse caminho? O reencontro de almas traria apenas alegria ou também a confrontação de seus próprios desafios? Os próximos passos estavam prestes a ser dados e um milagre poderia estar à frente. João respirou fundo, sentindo o cheiro da terra e da grama, enquanto um grupo de moradores começava a se aproximar. Seus rostos carregavam histórias de lutas e sobrevivência, mas também a curiosidade sobre o que aqueles jovens poderiam oferecer. O coração de João acelerava, suas mãos suavam, mas havia algo mais profundo que o acalmava, a sensação de que estavam prestes a viver algo transformador. Ana, sempre cheia de alegria, começou a tocar algumas notas suaves no violão. A música espalhou um ar de acolhimento, como se dissesse: estamos aqui, e você também importa. Um sorriso tímido surgiu no rosto de um homem idoso, e nesse instante João percebeu. A música tinha o poder de unir as almas, transcendendo as barreiras da dor. Enquanto a música ecoava, João teve uma epifania. Ele se lembrou de como muitas vezes se sentiu isolado, mesmo rodeado de pessoas. O isolamento não era apenas físico, era uma barreira invisível construída pelo medo e pela indiferença. O que realmente nos separa? Pensou. E se a verdadeira transformação pudesse começar por ali, na fragilidade deles? O grupo aos poucos começou a interagir. As risadas começaram a despontar, como flores nascendo em meio a um deserto. Um homem chamado Carlos, que antes apenas observava, agora contava uma piada que fez todos rirem. Aquela alegria era contagiante. Mas, mesmo no meio de toda aquela luz, uma nuvem escura pairava sobre alguns. João percebeu que nem todos estavam prontos para se abrir. Olhos estavam fixos em alguns moradores, paralisados pelo medo. O coração de João disparou ao ver um jovem afastado do grupo, olhando para longe. Era evidente que ele lutava contra uma batalha interna. Impulsionado por uma força inexplicável, João foi até ele. "O que está te impedindo de se juntar a nós?" perguntou. O silêncio foi ensurdecedor. O jovem finalmente olhou nos olhos de João. "E se não gostarem de mim? E se eu for apenas um fardo?" Aquela pergunta cortou profundamente. O medo de não ser aceito é uma dor que muitos conhecem bem. João, lembrando-se da própria insegurança, respondeu com sinceridade: "Eu já estive exatamente onde você está, mas a beleza da vulnerabilidade é que ela nos conecta. Aqui não precisamos ser perfeitos, precisamos apenas ser genuínos." Após essas palavras, começou uma transformação sutil. O jovem hesitou, mas aos poucos se afastou de sua barreira emocional. A conexão genuína estava à sua frente e ele começou a se juntar ao grupo. O que aconteceria a seguir? O sol se punha e a luz dourada do entardecer começava a se transformar em um crepúsculo envolvente. A verdadeira transformação estava a um passo de se revelar, mas as sombras dos medos ainda persistiam. Quanto mais eles se abriram, mais milagres poderiam ocorrer. E quem poderia imaginar que um simples ato de amor poderia mudar o curso de suas histórias? Agora, a pergunta que pairava no ar era: estariam todos prontos para abraçar sua vulnerabilidade e permitir que a luz penetrasse nas áreas mais escuras de suas vidas? A resposta ainda estava por vir, e a próxima hora poderia definir o caminho que escolheriam trilhar. O céu começava a escurecer quando João sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros.
Rodeado por jovens e moradores, lembrava da dúvida que sempre o acompanhara. Mas, à medida que as músicas e as histórias se entrelaçavam, um novo espírito de união começava a crescer. Um calor acolhedor permeava o ar, refletindo a luz de algo divino. «Preparem-se, porque hoje vamos encontrar Deus em cada um de nós», exclamou João, preparando-se para o que estava por vir. Ele sabia que as caminhadas de dor enfrentadas até ali não seriam em vão. Eles eram um só corpo, unidos pela busca de esperança e amor. Mas e se não formos aceitos? E se tudo isso for em vão? Ecoou a dúvida de um dos jovens. João virou-se para ele, percebendo que cada palavra ecoava não só a insegurança, mas o desejo por pertencimento. Às vezes, a dor nos faz acreditar que estamos sozinhos. É exatamente por isso que estamos aqui, para mostrar que juntos podemos superar qualquer desafio. Ana, com seu violão, começou a tocar uma canção suave e envolvente que falava sobre força e superação. As vozes, antes hesitantes e silenciosas, começaram a se levantar em harmonia. A música atuava como um bálsamo, curando as feridas ainda abertas. Os moradores, antes tímidos, agora aplaudiam a fé que floria diante deles. A sensação de conexão rompeu as barreiras invisíveis que os separavam. Antes que a noite acabasse, um homem com olhos cheios de lágrimas levantou a mão. «Eu sou Marco. Por tanto tempo meu coração esteve fechado. Vocês podem não saber, mas suas palavras hoje tocaram meu espírito. Sinto que posso tentar mais uma vez, que não estou sozinho». A sinceridade dele tocou fundo, e as lágrimas se tornaram um símbolo de libertação. É isso, gente. Cada passo em direção à vulnerabilidade é um passo para a cura, declarou João, agora com uma nova energia, como se o próprio ar estivesse vibrando com declarações de fé. A luz da capela tinha se expandido, iluminando não apenas o espaço, mas também agora seus corações. Uma onda de encorajamento tomou conta do grupo. Vamos fazer mais, vamos levar essa mensagem de amor e acolhimento para aqueles ainda em silêncio, aqueles que não estão aqui hoje, mas precisam de nós. O clamor de esperança ressoava na noite escura como um eco divino. Sentindo os olhos de cada um em cima de si, João tomou a frente mais uma vez. Não somos só nós juntos aqui. O amor que sentimos deve ser levado para além dessas paredes. Nossa missão agora é buscar aqueles que não têm com quem compartilhar suas dores e alegrias. Nós, cada um de nós, temos o poder de ser luz. Ele olhou nos olhos de cada um, cativando a atenção e as emoções. Se ao menos uma vida for tocada por essa corrente de amor, já teremos feito diferença. Agora, imaginem o que pode acontecer se formos muitos a se unir nessa jornada. Estamos reunidos para cumprir um chamado divino. Naquela noite, um novo compromisso se formou. Era um pacto não só de palavras, mas de ações. Eles iriam ao encontro dos necessitados, não apenas para compartilhar alimentos, mas experiências, amor e esperança. Uma nova missão estava no horizonte, onde cada passo seria um ato de fé. Enquanto os jovens se dispersavam em grupos para organizar o evento, João sentiu uma paz inexplicável tomar conta de seu coração. Ele sabia que Deus estava presente. As dificuldades que ele enfrentara não foram em vão. Cada lágrima, cada oração e cada momento de fragilidade foram revestidos de um propósito divino. Após semanas de preparativos, chegou o grande dia. O parque estava repleto de rostos ansiosos, tanto conhecidos quanto novos. João observou cada uma das almas presentes e sentiu um arrepio de emoção. Isto é o que Deus tinha reservado para nós, pensou. O evento começou com músicas e partilhas, histórias que cruzavam a dor e o amor. João tomou a palavra várias vezes, encorajando aqueles ao seu redor a se abrirem e partilharem. Cada relato ecoava em corações solitários, e aos poucos a conexão se tornava visível.
Hoje celebramos a vida, gritou Ana, levantando seu violão e convidando todos a cantar juntos. As palavras dançavam no ar, e a alegria culminava em uma celebração. O amor que antes era apenas promessa, agora se tornava realidade. Uma corrente de esperança se formava, e a luz começava a brilhar mais forte. E assim, o que começou como um esforço individual de João, tornou-se um movimento insubstituível de transformação. A comunidade se transformou em um farol de luz, mostrando ao mundo que mesmo nas dificuldades, a fé e o amor têm o poder de reerguer vidas. Enquanto a noite caía sobre a cidade, João suspirou, sentindo-se grato. Todos ali, em suas diferenças, eram um reflexo da glória divina, e ele sabia que essa jornada apenas começava. Não importava onde fossem, juntos sempre levariam a luz do amor dentro de si. Então, querido amigo, se você se inspirou por essa temporada de transformação e luz, não perca a chance de fazer parte dessa jornada continuada. Você precisa se inscrever agora no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias exclusivas sobre fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa mensagem de esperança. Comente suas reações e testemunhos sobre o final dessa experiência. E, por favor, compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta linda manifestação do amor de Deus. Este é o momento de mostrar seu apoio e se juntar a nós nessa missão. Vamos juntos abraçar a beleza da fé e da transformação.